porque é que um país destes, com 1 milhão e pouco de habitantes, pobre, cheio de crises tenebrosas durante a Idade Média, miserável, vai lançar-se numa coisa perfeitamente, numa epopeia absolutamente inconcebível, de tamanho, de dimensão, de projeção. Bom, há inúmeras obras de história sobre isto, não vale a pena, obviamente, entrarmos numa lógica enciclopédia, mas, a meu ver, aquilo que é mais importante tem a ver com a decisão do nosso fundador de alargar o território. Começa logo por ele. É num único reinado. O Dom Afonso Henriques, de facto, é o pai da pátria porque prende a mãe vivia, enfim, com o conde espanhol, depois de viúva, aquilo havia o risco de se incorporar na igreja, e o senhor, que era o herdeiro, disse: não senhor, eu não vou ficar nada vassal do primo, nem do rei de Leão, eu vou mas é tomar conta disto, eu vou tornar isto independente e vou, para ter legitimidade, vou alargar o território. E chega, como sabemos, a Lisboa e a Santarém. E, portanto, reparem bem, do condado portucalense chega a Lisboa e a Santarém. Não é? Portanto, é de facto um avanço geopolítico extraordinário. E é curioso que utiliza duas realidades que vão ser, no fundo, a marca dos nossos descobrimentos. Em primeiro lugar, utiliza os cruzados. Quem é que faz esta expansão? Não é ele sozinho, não havia hipótese. São os cruzados. Ele utiliza os cruzados que vinham por aqui para a Terra Santa e contrata-os, digamos assim, a dizer: olha, já agora dou uma mãozinha, tem direito ao saque, portanto, X dias de saque, e vamos cercar Lisboa e vamos conquistar mais umas coisas. E é com base nos cruzados francos, cruzados alemães, que se faz esta reconquista. Como é que nós sabemos isto? Há um livro fundamental que eu recomendo vivamente, que é escrito por um desses cruzados, cujo nome não se sabe ao certo: Osberno, Osberto, Osborne, enfim, tem vários nomes, não interessa nada, está publicado desde há muito tempo suponho eu, pela Câmara de Lisboa, e que se chama exatamente A Conquista de Lisboa aos Mouros. Lê-se muito bem, o livro é muito agradável de ler, lê-se com muita facilidade. Ele explica, tintim por tintim, o que é que foi a conquista de Lisboa aos Mouros. Bom, portanto, segunda peça também inovadora que está ligada a esta expansão, ainda é uma expansão continental, europeia, é a utilização do transporte marítimo. Ou seja, o Dom Afonso Henriques não veio do Porto a cavalo, a galopar por aí abaixo, porque havia vários obstáculos, designadamente ursos, que é uma coisa que hoje em dia é inimaginável. Estava forrado de ursos e de javali já há outra vez, mas ursos já não há, a não ser no jardim zoológico. Agora, na altura era um perigo vir pelo meio era fácil entrar de barco e, portanto, vieram de barco, veio uma armada por aí abaixo, que entrou pelo estuário do Tejo e depois fizeram um cerco a Lisboa, no fundo, dizimando-os pela fome, e depois houve um ataque final para tomar conta daquilo. Bom, e, portanto, é, digamos, nesta sequência que os reis da primeira dinastia vão chegar até ao Algarve. Vão chegar até ao Algarve, com avanços e recuos, mas vão chegar até ao Algarve. E de repente põe-se um problema. O Algarve é vulnerável. O Algarve é sistematicamente vítima de assaltos de piratas ou de corsários islâmicos, que vinham não só roubar bens, mas como roubar mulheres para os haréns. E, por conseguinte, fortificou-se o Algarve. Ainda hoje há vestígios daquilo que foi a fortificação do Algarve. Mas isto não era solução.
E, portanto, houve logo a intenção, estamos no tempo já do Infante, de passar para o lado de lá, conquistar a outra margem e, de alguma forma, controlar a entrada do Mediterrâneo. É uma ideia estratégica perfeita, só que custou uma verdadeira fortuna em termos financeiros e em termos de homens. Esta primeira expansão para lá do território europeu é uma expansão que foi toda ela tratada como se fosse cruzada. Os papas sucessivos deram uma série de bulas extraordinárias. Eu tenho uma recolha muito completa das bulas, não quer dizer que não falta alguma, que dão o apoio da Santa Sé à cruzada, com as indulgências. É claro que hoje em dia as pessoas têm que se meter no tempo da época, senão não percebem nada, não é? Hoje em dia ninguém corre atrás de indulgências, mas na altura corriam, era a salvação da alma que estava em primeiro lugar, e havia, portanto, uma espécie de indulgências especiais para quem participasse na cruzada. E, portanto, havia muita gente interessada em colaborar. Por outro lado, aquilo era bem pago, ou seja, é uma imigração exclusivamente militar, é uma imigração exclusivamente masculina, praticamente não havia mulheres portuguesas, eu acho que não conheço nenhuma que tivesse ido, e era uma lógica de ocupar pontos estratégicos ao longo da costa. Primeiro foi Ceuta, mas depois os outros todos, não é? Tânger, sei lá, uma data de outras coisas. Alcácer Quibir ainda ia nesta lógica, já fora do tempo, mas Mazagão, sei lá, quantos houve. De facto, era a ideia de criar uma espécie de uma rede junto à costa de fortes que impedissem o corso e que impedissem a entrada em Portugal. Bom, esta primeira fase é uma fase atípica, não tem nada a ver com o que vem a ser o futuro, a não ser ter mais uma vez utilizado o transporte marítimo. Portanto, a grande ligação é o transporte marítimo, e essa fórmula é possível graças a dois grandes investimentos estratégicos feitos em tempos recuados. O primeiro, del Rey Dom Dinis, que precisava de madeira e plantou, a gente diz sempre o Pinhal de Leiria, mas não foi só o Pinhal de Leiria, não é? Foram, digamos, zonas de produção de madeira que dariam para construir esses navios. É claro, isto é um bocadinho mais complicado do que aquilo que as pessoas pensam, porque os barcos, navios, não eram feitos de madeira de pinho. A quilha, zonas estruturais, os mastros, exigiam madeiras nobres, não é? Como, por exemplo, castanheiro, como, por exemplo, enfim, portanto, não era propriamente tudo feito. O tabuado é que era de pinho, enfim, eram as zonas menos estruturantes que utilizavam muita madeira de pinho. Bom, mas o que é facto é que esta ideia é, de facto, uma ideia, e nós rapámos o país de árvores para mantermos o império, isso é que é verdade. O que é facto é que esta ideia foi uma ideia precoce e fundamental, sem a qual não havia hipótese de ter feito o que se fez, e a segunda, a meu ver, tem a ver com a contratação de pilotos, vamos pôr entre aspas, italianos. Não havia Itália, como sabem, a Itália é do século XIX, mas enfim, da zona itálica, designadamente de Génova, que era quem tinha a melhor capacidade de navegação, mas não só, venezianos, inclusivamente da Toscana, que também vai desenvolver uma grande tradição naval, a chamada Ordem, como é que ele se chamava? Esqueço-me agora do nome. Santo Estevão, a Ordem de Santo Estevão. Bom, mais tarde, claro. E, portanto, é com esses especialistas que vamos criar uma tradição de marinha. Primeiro, o almirante português é um genovês chamado Pessanho, Pesagno, mas depois deu Pessanha. Portanto, já sabem, já agora fica aqui a talho de informação, todos os Pessanhas que existem em Portugal são descendentes do célebre almirante Pessanho, que veio de Génova para
para criar uma lógica académica, digamos, na navegação. Fizemos outra coisa curiosa também, que foi arrebanhar alguns pilotos muçulmanos, que em quase todas as armadas da expansão lá iam metidos pelo meio. Porquê? Porque eles tinham grande experiência náutica, tinham grande experiência de navegação e nós não éramos muito esquisitos, resolvemos utilizá-los também. Bom, portanto, isto é, digamos, os primórdios. Como é que nós nos lançámos? A colonização do Norte da África é uma ruína financeira. Começámos foi definitivamente abandonada, só isso dá um capítulo, no tempo do senhor Dom José, e pelo meio oferecemos algumas das praças fortes como dote. Era uma maneira barata de não gastar dinheiro, pega lá uma praça forte aos ingleses e aos espanhóis, e foi assim que aquilo foi. Por isso é que Ceuta tem as armas portuguesas e é espanhol. Bom, ainda hoje, não é? Eles ainda mantêm essa praça forte no Norte da África como território nacional. Outras foram pura e simplesmente abandonadas. Mazagão, por exemplo, foi abandonada e pegámos na população inteira de Mazagão e criámos uma cidade no Brasil chamada Mazagão e pusemos as pessoas todas lá. É mais uma loucura típica da nossa colonização, que é, de facto, uma empresa extraordinária. Extraordinária. Bom, como isto é a história da colonização e não de outra coisa, a questão é como é que foi feita a colonização. A colonização aí não foi feita, é uma colonização militar. É uma colonização que utiliza, inclusivamente, de pessoas condenadas. Eu tenho um ano passado meu que está nesse lote. Em vida era condenado cá e depois diziam, olha, das duas uma, ou é preso ou então vai à sua custa combater para Ceuta, ou para Mazagão, ou para outra coisa que Tanger, quer. E a pessoa dizia que sim, era melhor estar lá a fazer de soldado, ainda ganhava umas massinhas, ainda acabava com uma condecoração qualquer no fim, como era a maioria, e pronto, e era melhor isto do que estar numa prisão. Portanto, era uma forma de conversão, de comutação da pena, mas muitos deles eram também contratados, eram pessoas de carreira, militares que iam para lá. É uma colonização atípica. É uma colonização atípica, não tem nada a ver com mais nada, a típica colonização de natureza militar. A primeira grande experiência de colonização como teste para o futuro do Império é a Madeira. Madeira é, de facto, a primeira grande experiência. Como sabem, foi descoberta por uma equipa de gente que servia ao Infante. A maior parte dos pilotos do Infante eram gente da casa do Infante, criados do Infante, criados mesmo. Um deles era copeiro, por exemplo, o meu parente e antepassado, quase todos os açorianos. Quem for açoriano é descendente deste, de certeza. Chamado Afonso Gonçalves Baldaia, que descobriu uma grande parte da Guiné e do Senegal, e foi com os gilianos, inclusivamente depois, era copeiro do Infante, era o homem que tratava do vinho. Olha, vai lá, Baldaia, vai ali buscar mais uma garrafa e tal. Ah, bem, é este tipo que vai a comandar um barinel, que é um barco pequeníssimo, para ir à Guiné. É feito assim, é artesanato puro. Bom, a Madeira era uma ilha rica, era uma ilha que tinha todos os climas, começava com um clima tropical cá em baixo e acabava em frio lá em cima, até neve às vezes, e permitiu que, sob proposta de uma gente notável, que eu se fosse aos senhores ia ver numa Wikipédia qualquer, dizendo mal da Wikipédia, mas a Wikipédia não é má de todo, ia ver, porque é um parênteses interessante que explica porquê aquela solução. Aquela solução foi uma solução inventada por um conjunto de pessoas que dão mais tarde a família dos Gouveias, humanistas, que são alentejanos ainda por cima. Embora Gouveia seja um apelido do norte, da Serra da Estrela, esta gente nasce no Alentejo. E esses Gouveias foram professores catedráticos e foram reitores de várias universidades da Europa. Né? Isto é notável. E esses tipos é que dão a ideia de colonizar com base no feudalismo. Ou seja,
a ideia era esta. Embora em Portugal o feudalismo não tivesse existido na sua matriz tradicional, porque houve regime senhorial, mas não houve feudalismo, a ideia era esta. O Estado não consegue ir lá. O Estado não tem meios para estar ali a fazer impostos e a ter agências disto e daquilo. Não consegue. E, portanto, a solução é criar uma espécie de feudalismo em que os senhores feudais são tudo. São juízes, são comandantes, são chefes, são administrativos, são tudo. Têm que fazer tudo. São mestres de obras. O senhor feudal fica tudo. E isto era uma fórmula arcaica, já na altura era uma fórmula arcaica. E é esta proposta dos chamados Gouveias humanistas que o Infante pega e ensaia na Madeira. E ensaia com quem? Com os próprios descobridores. Não é? Transforma em senhores feudais. O primeiro dos quais é João Gonçalves Zargo, que quer dizer João Gonçalves o Zarolho, é isso que quer dizer, Zargo, não Zargo, quer dizer Zarolho, porque ele naturalmente tinha um defeito na vista, e é com o senhor Zarolho que é transformado, que é criado numa espécie de suzerano feudal de uma determinada área da Madeira, que é a zona da Câmara de Lobos. E como o apelido era feio, o rei disse, olha, agora podes mudar de nome e passas-te a chamar João Gonçalves da Câmara. Exatamente daí também é que vem toda a família Câmara que existe no mundo. Portanto, se houver aqui açorianos, ficam a saber que têm quase de certeza uma ascendência Câmara e vai dar ao João Gonçalves Zarco. Ora bem, outro foi o célebre Tristão Vaz, que também não tinha apelido e usava o apelido da mulher, que é uma coisa estranha, agora está outra vez na moda. Tristão Vaz Teixeira, ele não era Teixeira, mas enfim é conhecido como tal, Tristão Vaz. Também é antepassado dos açorianos todos, e através deles de muitos brasileiros, e através dos brasileiros, enfim, de americanos, tem uma descendência enorme. E o Tristão Vaz também foi um desses suzeranos. E no Porto Santo, que foi a outra ilha do arquipélago, que faz parte do arquipélago da Madeira, fizeram isso também com um italiano, chamemos-lhe assim, o célebre Bartolomeu Perestrello, que pertence à família Palastrelli. Nós deturpamos estes apelidos todos. E os Palastrelli eram importantes porquê? Para que era que iam gastar dinheiro a importar um Palastrelli, que casou com uma senhora importante lá, e são nada mais do que os sogros do grande Cristóvão Colombo. Porque era o tipo que sabia de cartas de marear. E essas cartas de marear eram segredos de Estado. Era a coisa mais importante que existia na altura. Cartas que tinham sido feitas, sabe-se lá por quem, porque a maior parte vivia do que dizia o Marco Polo, que é pouco. Não é? Não se sabia, era terra desconhecida, uncharted. E, portanto, quem tinha uma carta de marear, comprada aos corsários muçulmanos, ou comprada, seja lá, quem for em pergaminho, éramos nós os maiores depositários dessas cartas que existiam na Europa. E isso começa com o Infante, esta arrebanhar de cartas de pergaminho antigas, claro, aquilo era quase tudo mais ou menos errado, a maior parte são conhecidas, estão nos museus internacionais, não só cá, era, digamos, a grande riqueza, o grande segredo de Estado português. E o Palastrelli tinha uma coleção gigantesca de cartas de marear que acaba por ceder, em parte, ao próprio herdeiro, que era o Cristóvão Colombo. De maneira que é assim, é com base neste ensaio, onde se tentam culturas novas. Reparem que a Madeira teve tudo, não é? Puseram lá bananas, puseram lá café, puseram lá vinha, puseram tudo para ver o que é que dava, o que é que era transportável para um clima mais tropical, e portanto a Madeira é o grande ensaio para a colonização portuguesa. E serviu, desde logo, estou agora a dar um salto, para a primeira
fase, a primeira ou a segunda fase de colonização do Brasil, que foi as donatarias. As donatarias significa que eram divisões administrativas entregues a um donatário. O donatário é o senhor feudal, no fundo, donatário foi o João Gonçalves Arco, o Tristão Vaz. E, portanto, é um sistema que é reproduzido ali, sem grande êxito, só uma ou duas é que floresceram, como foi o caso da Baía de Todos os Santos, mas o que é facto é que foi uma experiência que deu, digamos, um impulso para continuar. Bom, e, portanto, quanto àquilo que eu chamaria o prólogo da colonização, eu penso que é isto. Segundo aspecto, então e o resto? Como é que é? Porque é que vamos para a Índia? Porque é que vamos, a primeira coisa, eu aqui paro e digo sempre, quando tivermos dúvidas, procuremos no simbólico. O simbólico é sempre o resumo daquilo que é o mais importante para nós. Ora, qual era o título do rei de Portugal? Vejamos. E, sobretudo, isto já não é... O Dom João II morre, não tem descendência direta, e se forem ver a história, o Dom Manuel é um primo afastado. Morre tudo pelo meio, uma espécie de carnificina, vão morrendo herdeiros atrás de herdeiros, e o Dom Manuel nunca na vida estava à espera de herdar o trono, acabou por herdar o trono, não sendo nem próximo parente do Dom João II, era um parente mais remoto. Bom, isto não era... Portanto, não era ilegítimo, pelo contrário, tinha todo o direito a herdá-lo, mas quer dizer, tem direito a herdá-lo depois de uma data de mortes pelo meio. E o Dom Manuel sentiu, e isto toda a gente é unânime a dizer, que tinha que justificar um pouco ser rei. Quer dizer, as pessoas no fundo olhavam para ele e diziam assim, malandro, tiveste sorte, não é? Porque senão nunca chegarias a rei. Portanto, ele achava que, eu acho que isto é um país de republicanos, a minha teoria é que Portugal é um país republicano, infelizmente, porque eu sou monarca, mas não há dúvida. Não é? Isto é uma atitude republicana. O Dom Manuel achou que tinha que justificar a sua presença como rei, como, digamos, merecendo ser rei. E para merecer ser rei, ele tinha que fazer qualquer coisa de muito grandioso para as pessoas não dizerem não há dúvida, este tipo foi um belíssimo rei. Bom, isto é um raciocínio republicano, lamentavelmente, mas serviu para o Império. E então o que é que ele faz? Criou um símbolo novo, que é aquela esfera armilar, não é verdade? E depois lança-se, e vamos à procura do título. Dom Manuel, pela graça de Deus, rei de Portugal, sim senhor, e dos Algarves, de Aquém e de Alemar, as pessoas põem a vírgula num sítio errado, que é rei de Portugal e dos Algarves, de Aquém e de Alemar, vírgula, os Algarves, de Aquém e de Alemar é uma realidade, não são duas. Os Algarves, de Aquém e de Alemar é uma realidade. Portanto, as praças fortes têm tudo a ver com o Algarve de cá, que também é administrado numa lógica militar, o Algarve do lado de cá, nós temos, do turismo, mas era uma lógica militar, vírgula, senhor da Guiné. A Guiné porquê? É a Guiné dos escravos, é a Guiné que é preciso contornar, é a Guiné que nos custou muito a contornar e fomos pioneiros nisso. E depois, vejam bem, da conquista, da navegação e do comércio das Índias. E depois punha assim, etc. Reparem bem nisto, atentem bem. Portugal, terra. Algarves de Aquém e de Alemar, terra militarizada. Senhor da Guiné, é um esforço grande. E da conquista e da navegação é um know-how. Da conquista, da navegação e do comércio é uma patente entre aspas. É uma empresa, não é físico, é uma empresa, é um negócio. Para quê? O que fostes fazer à Índia? Há uma tese do Dr. Marcos, nosso professor, que tem este título, Cristãos e Pimenta. Cristãos e Pimenta. Já lá vou. Ou seja, é esta patente de chegar à Índia e ganhar dinheiro
que a miséria que nos empurrou para a expansão, porque para o lado de Espanha era impossível, para o lado de Espanha o inimigo era grande, também tentámos, vamos na cabeça, não é? A Batalha do Touro foi uma desgraça, etc. E, portanto, aqui não dá, estes limites está aqui no Guadiana e no Douro, pronto, daqui não passamos, e, portanto, teve que ser para fora. A miséria empurrou-nos para ganhar dinheiro. E aquilo que chegava pela rota terrestre de Veneza chegava a um preço absolutamente incomportável. A seda, as especiarias, que valiam mais do que o ouro, além de exaurirem o dinheiro nacional, o dinheiro na altura tinha valor direto, era a prata e o ouro que estava na moeda, que valiam, não dava hipótese de acessibilidade a ninguém. Quer dizer, o mercado era um mercado muito restrito de um conjunto mínimo de pessoas, agravado pelas pragmáticas reais, que não queriam ver exaurido o tesouro e, portanto, fechavam ainda mais. Como é que isso se democratiza? Como é que a gente amplia o mercado? Arranjando um sítio, uma fórmula mais barata para ganhar dinheiro. E essa fórmula mais barata é a chegar à Índia diretamente. Bom, porquê é que isto é o primeiro império? Porque é um império que dá dinheiro, é um império que consegue tirar-nos da miséria. A fórmula da expansão é um tripé, que eu diria que confirma a teoria marxista, cá estou eu, parece que sou de esquerda e tudo, que é o tripé infraestrutura e na superestrutura as instituições de repressão e as instituições ideológicas. Este tripé é o tripé de êxito da colonização portuguesa. A colonização portuguesa é assente em pimenta, leia-se, comércio, militares para bater e igreja para evangelizar. E é nesta junção de economia, instrumentos de repressão e instrumentos ideológicos que se dá o êxito do primeiro império. Nós levamos para a Índia o melhor que havia em armamento naval. Nós fizemos um serviço fundamental à bruta. Primeiro, aterrorizamos as pessoas. Se virem o que fez o meu ilustre parente Afonso de Albuquerque, é uma verdadeira barbaridade. Ele não matava muita gente. Sabe o que é que ele fazia nos prisioneiros condenados? Cortava-lhes as orelhas e cortava-lhes o nariz. Porquê? Porque ele dizia, se eu puser uma pessoa assim, 1, 2, 3, 40, 200, a circular, as pessoas ficam aterrorizadas com aquilo que é a repressão dos portugueses. Portanto, a ideia era assustar, era obrigar as pessoas a dobrar. Bom, e essa força naval que vai para a Índia tem uma primeira missão, que é esmagar os piratas que, no fundo, dificultavam o comércio. E por isso é que nós somos tão bem acolhidos, desde Coxim até à China, até ao Japão, porque a gente tinha uma função de policial, que era chegar ali e dizer assim, acabou-se o comércio, nós agora vamos ser nós os piratas em vez deles, não é? Portanto, mas enfim, éramos a polícia de serviço, e por isso deram-nos Macau, e por isso estão lá aqui um sítio para fazer aqui, Goa da Moidio, tem essa mesma função. Tivemos em Nagasaki, no Japão. Portanto, esta ideia era uma ideia genial, acabar com os piratas que não deixavam que o comércio local prosperasse e garantirmos uma espécie de Pax portuguesa, não é verdade, naquela zona do mundo, e depois numa segunda fase, bem, já que já não é piratas, vamos nós fazer de piratas, ou seja, aquilo que se fazia localmente era o comércio interregional. A China tinha o segredo da seda, vendia a seda e recebia prata, por exemplo, ou recebia especiarias, havia uma permuta de bens e de valores interregional. E nós, em vez de andarmos a carregar as nossas naus
com tudo e mais alguma coisa para trazer para cá, começámos rapidamente a fazer uma espécie de hibridismo, que é, sim, está bem, há coisas muito valiosas que a gente leva para o reino, mas depois há outras que não vale a pena, levamos, mas é já a mais-valia concentrada, levamos o ouro e a prata do negócio que nós vamos fazer aqui, de intercâmbio, entre Ceilão, entre as ilhas todas, ou continentes, digamos, que precisam de trocar estes produtos. Nós fizemos isto, nós asseguramos isto. Pelo meio, de facto, foi fundamental este comércio, infraestrutura, é o financiamento desta empresa. Em segundo lugar, que é o que dá o esplendor do reinado do Sr. Dom Manuel. A riqueza é sempre simpática e a primeira coisa que ele faz é fazer uma grande embaixada ao Papa para esmagar, a dizer, olha, estás a ver quem é que está a fazer um bom serviço. Em segundo lugar, é preciso forças armadas, porrada, não é? Pão e porrada, cá está a fórmula do costume. E em terceiro lugar, é preciso evangelizar. Porquê? Porque a nossa filosofia era a da cruzada, tinha vindo de trás. Nós temos, para termos o beneplácito da Igreja, temos que fazer um serviço. Terá sido isso em genuíno? Foi. Mas não foi só isso. A ideia de que nós, se evangelizarmos, ficamos com uma coisa ligada a nós, que é solta do controle daquela gente local, também é, obviamente, um critério importante. Não é? E, portanto, nós, onde fomos, pura e simplesmente, substituímos a cultura local. Não é? A ideia foi mesmo essa. Não é? Vamos impor o português, vamos impor a religião portuguesa e vamos impor a culinária e a vestuária e tudo mais. Portanto, esta ideia é a de replantar a pátria lá para ficarmos com um apoio geopolítico, geoestratégico mais forte. E isto é bastante único na altura e bastante característico da colonização portuguesa, não tem nada a ver com o que fizeram os holandeses ou os franceses que estavam nas tintas para isto. Bom, portanto, este império é, de facto, altamente rentável. Ele pressupunha, basicamente, 3 armadas, tão pouco como isto, 3 armadas. Uma armada situada, que eram renovadas, naturalmente, os barcos apodreciam, eram renovadas, que ficava estacionada na Índia. Havia uma segunda armada que estava em reparação ao longo do percurso, e por isso precisávamos de Moçambique, por isso precisávamos de um apoio no Cabo, na colónia, naquilo que era a zona próxima do Cabo da Boa Esperança, que tinha sido descoberta por Bartolomeu Dias, ainda hoje existe, chamada a Baía dos Mexilhões, Mossel Bay. Depois precisávamos de apoio em Angola, na costa de Moçambique, por ali acima, até ao Zaire, e depois na Guiné, na Mina, depois as Ilhas Atlânticas, depois chegava-se cá, está a ver? E, portanto, esta colonização territorial é tributária do negócio. A ideia não é conquistar grandes territórios. A ideia é conquistar portos, conquistar zonas marítimas que permitam reparar os barcos, mudar os preços, mudar a água, deixar descansar um pouco as pessoas. Portanto, esta ideia é a ideia crucial. Ao longo da rota, como não há autonomia no barco, ao longo da rota até chegar ao reino, é fundamental haver estes portos todos para, digamos, de alguma forma, cabotagem. A ideia do interior é muito mais tardia, muito mais tardia. Ela é feita numa primeira fase por pessoas singulares que iam fazer negócio na lógica da feira portuguesa, que iam fazer negócios de permuta com os indígenas. Eram os chamados pumbeiros, aqueles que entravam pelo sertão adentro e levavam guizos e espelhos e sei lá o quê, e traziam de lá coisas úteis, marfins e coisas do tipo. E o império, portanto, o primeiro império é isto, não tem grandes territórios, da mão ainda hoje existe, é mínimo, Goa é mínimo, São João Batista da Judá é minimíssimo, não é? Timor bastou-nos meia ilha,
A ideia não era que vamos fazer aqui uma coisa enorme. Não, não, não. É o suficiente para isto, para apoio. É um apoio, não é mais nada. Bom, fortes, naturalmente, fortificávamos aquilo, porque tínhamos que nos defender dos ataques externos, mas a ideia era não ocupar um excesso de território. Isto acaba por quê? Porquê é que acaba este primeiro império? Bom, isto acaba por uma questão dinástica, no fundo, não é? Quando, e é preciso saber um bocadinho desta história, porque senão às tantas não se percebe, não é? Parece uma história mal contada. Quando o nosso Dom Sebastião resolve, quer dizer, um Dom Sebastião que já tem o Brasil. Reparem que o Brasil não está no título do rei Dom Manuel, já havia, o Brasil foi descoberto em 1500, não é? Rei de Portugal e dos Algarves dá quem dá Leimar, senhor da Guiné e da conquista e da navegação, etc. Então e de Angola? Não interessa. Então e o Brasil? Não interessa. Não interessa. O que interessa é aquilo. Bom, não está no título, etc. Está no etc. Bom, aliás, o Cabral vai lá achar o Brasil, chama-se sempre o achamento, porque a gente já sabia que ele existia, achar o Brasil, pôr uma colunazinha de pedra, deixou lá meia dúzia de gatos, fez uma missa e foi para a Índia. O Cabral não se veio embora, foi para a Índia. Não é? Vamos aqui pôr aqui um posto e tal, agora vamos embora. Portanto, foi isto, o achamento do Brasil. Ora bem, isto acaba como? O imperador da Alemanha, não é assim? O Carlos I de Espanha, que é conhecido na história como o imperador Carlos V, é o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, podem ir ver isto em qualquer internet, em qualquer Wikipédia, está bem explicado e até tem retrato dele. É também, herda, via matrimonial, herda o Império Espanhol, herda a Espanha, as Espanhas que não tinham unidade, não é? A Espanha nunca foi um reino unido, eram vários reinos, herda a coroa. Gostava daquilo, foi para lá morar, acaba lá, morre em Yuste e curiosamente desinteressa-se da Alemanha, ao ponto de haver uma sublevação e dizerem, então se o senhor não quer o Sacro Império, então dê ao seu irmão. E é assim que o arquiduque Ferdinand fica imperador do Sacro Império. Quem é este senhor? Portanto, que opta pela Espanha contra a Alemanha. E que é um homem notável, um humanista notável. É um indivíduo que é pai, nada mais, nada menos, do que do grande Filipe II. Bom, o Filipe II, que é o nosso Filipe I. O Filipe II é filho de uma princesa portuguesa, neto do Dom Manuel. Com a loucura do senhor Dom Sebastião de ir para Alcácer Quibir, quando já tinha o Brasil, e já tinha Angola, e já tinha Moçambique, e já tinha a Índia. É uma loucura completa. Para quê ir gastar? Toda a gente disse que não fosse, não é? Mas pronto, é uma insânia e que leva à catástrofe, como é evidente. Fica esta circunstância de não saber quem era o herdeiro. Vão buscar um bispo, era o único que havia, um cardeal velhinho, o cardeal Dom Henrique, coitado, que tiraram de cardeal, queriam que ele casasse, não havia hipótese na altura, o homem já era velho demais, ainda aguentou ali uns aninhos, havia um bastardo, que era o Dom António Prior do Crato, mesmo assim ainda foi jurado, há moedas em Portugal cunhadas com Dom António I Prior do Crato, não foi tão pouco rei também como isto, mas não tinha direito nenhum, porque era filho natural. Bom, e a única solução foi deixar entrar o Filipe II. O Filipe II, que ele não era espanhol, ele era meio português e meio alemão. E de maneira que é esta dinastia dos Habsburgos que, no fundo, dá cabo disto, não há dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, porque o Filipe II, que era para casar com a Rainha de Inglaterra, pega-se com ela e faz a célebre Invencível Armada. E o que foi Invencível Armada? A Invencível Armada foi pegar nos navios espanhóis, pegar nos navios portugueses todos e tentar invadir a Inglaterra, que é uma coisa que não vale a pena.
Nunca ninguém conseguiu invadir aquilo tudo. Nem o Império Romano chegou a meio, tiveram que fazer uma muralha, porque aquilo já não era, não se conseguia invadir tudo. Bom, portanto, se ninguém consegue invadir aquilo, nem o Hitler conseguiu, portanto, era capaz de ser asneira este senhor, curiosamente também alemão, a história repete-se, não é? Um príncipe alemão que quer invadir a Inglaterra. É curioso, não estou a dizer nada, estou só a dizer que isto aconteceu. Pegou nos nossos barquinhos, foi para lá e, graças a um temporal desfeito que se abateu sobre as armadas, e depois graças aos ingleses que foram lá a seguir e deram cabo deles, foi uma absoluta catástrofe. E de um dia para o outro, com esta brincadeira, Portugal ganhou duas coisas negativas. Uma, ficámos sem uma das armadas. Ou seja, a armada do Índico ficou prisioneira lá. Não podia vir. Segunda, herdámos os inimigos do Carlos V. Herdámos os inimigos do Filipe II, que não eram nossos. Nós não tínhamos nada contra os ingleses, éramos aliados dos ingleses. Nós não tínhamos nada contra os holandeses, nem contra os franceses, éramos aliados dos franceses. De repente são nossos inimigos. E já agora, não é? Estas coisas é assim mesmo, o que toca é sempre o metal, viu o metal. Espera lá, estes gajos têm aqui umas coisas que valem dinheiro e não têm armada, ficaram sem armada. Vamos ocupar o Brasil. E é assim que os holandeses entram para o Brasil, é assim que os franceses entram para o Brasil, é assim que eles nos roubam o São Tomé e Príncipe, é assim que nos roubam Angola, não é verdade? Porque, como nós éramos filipinos, sim, então agora levas. E, portanto, de facto, o mal não foi bem só, não só perdemos o comércio e a navegação da Índia, nunca mais foi o mesmo. Aquilo acabou-se, definhou, passou a dar prejuízo, não valia a pena, como levámos com isto tudo em cima. E por isso é que, a seguir ao primeiro reinado, que não foi tão mal, ainda assim não foi tão mal como isso em termos internos. O segundo foi pior e o terceiro foi péssimo. Nosso Filipe III, que era o quarto de Espanha, pôs cá uma governanta, que era enfim, uma prima dele, a Duquesa de Mantua, um tipo que quem chamavam traidor, que eu não sei porquê, porque se ele era o rei legítimo, porque é que o homem era traidor, mas enfim, o Célio Miguel de Vasconcelos, o que é facto é que, mais uma vez, em termos republicanos, meia dúzia de fidalgos vão usurpar o trono legítimo. Não tenho pena dizer isto, mas a realidade é o que é, o direito é o que é, não é o que a gente gostaria que fosse, vão usurpar o direito legítimo e proclamar o Duque de Bragança, que era descendente de uma outra filha mais nova do senhor Dom Manuel, do dito Dom Manuel, ou neta do Dom Manuel, primeiro nosso, vão atirar com o Vasconcelos pela janela, morto, para os cães comerem, e não o deixaram apanhar enquanto os cães não o comessem. Havia montes de cães vadios em Lisboa. Prenderam a senhora, a Duquesa de Mantua, mandaram-na embora e tomaram conta disto. E chegou-se a pensar, porque o Duque de Bragança não queria ser rei. Não queria ser rei. Era o gajo mais rico de Portugal, de longe, herdando a maior fortuna de sempre que houve em tempos antigos, que foi a fortuna do grande Dom Nuno Álvares Pereira, condestável do reino. É por aí que a Casa de Bragança tem dinheiro. Mas era casado com uma espanhola cujo pai tinha sido achincalhado pelo Filipe III. E é com base nisto, vejam lá o que é os episódios da história, que ela sai com aquela frase tipicamente espanhola: antes reina por um dia que duquesa toda a vida. Olé! Pronto. Antes reina por um dia do que duquesa a vida inteira. Não estou para isto, portanto, o meu marido vai aceitar que eu vou mandar. Bom, o gajo não queria muito, estava contente a caçar e vivia dos rendimentos, mas acabou por aceitar ser rei de Portugal. Mas isto é mais uma vez uma atitude republicana. Quer se goste, quer não. Não é uma atitude monárquica, não é? De pôr lá um gajo. E chegou-se a pensar em implantar aqui a monarquia, porque isto é contemporâneo com a monarquia do Cromwell, do Oliver Cromwell, em Inglaterra. Só que o Oliver Cromwell teve aquela ideia peregrina: bem, já agora vou pôr aqui o meu filho, e é claro, então rei por rei queremos o outro, não é? Bom. De maneira que, a seguir a isto, há uma guerra entre nós e os espanhóis, que dura 20 e tal anos, começa em 1640 e acaba em 1660 e qualquer coisa.
Mas começámos logo a tentar recuperar o Império. O Império da Índia estava perdido e, portanto, entramos no segundo Império, que é o Império do Brasil. O Império do Brasil. O Império do Brasil tem, e agora vou dar pistas, porque senão isto nunca mais acaba, o que é que interessa no Império do Brasil? Primeiro, o descobrimento, já está, 1500. A seguir, interessa as tentativas de colonização diferentes que foram tentadas. Primeira tentativa, vamos entregar isto. Qual é a riqueza que há aqui? É o pau-brasil. Isso é que aquilo se chama Brasil. O pau-brasil é uma madeira exótica, encarnada, caríssima, vermelhada, que valia dinheiro para a tinturaria e valia dinheiro para outras coisas. Pau-brasil. Quem é que fica monopolista do Brasil? Um judeu de Lamego, é verdade. Um senhor chamado Fernão de Loronha, com L. Loronha. É claro que o gajo queria ser fidalgo e então resolveu transformar o nome de Loronha em Noronha, que eram primos da Casa Real. Mas ele não era Noronha, era Loronha. Bom, foi comprar, depois há vários episódios engraçados, foi chatear o rei de Inglaterra para ele dar um brasão. Quando o D. Manuel viu que ele tinha um brasão do rei de Inglaterra, deu-lhe um feíssimo a dizer, não, eu dou-te o meu, que é melhor. E fez-lhe um brasão feíssimo para o chatear. O outro era lindo, um brasão lindo. Mas enfim, ficou fidalgo e ficou a mandar no Brasil. Aquilo correu mal. E ele diz, não, vamos aplicar aqui o modelo da Madeira. Vamos dividir isto em capitanias. Capitanias que começam no mar, têm uma largura determinada, mas não têm limite para Ocidente. O que é que isso significa? Quem tem unhas toca viola. Ele estava a incentivar os capitães donatários, que eram os feudais, a entrarem pelo mato adentro e quanto mais conquistassem na sua faixa, mais território tinham. E é assim que o Brasil se alarga. Vejam bem, é assim que o Brasil se alarga. É claro, tinha havido um problema, que era a divisão do mundo ao meio entre nós e os espanhóis no Tratado de Tordesilhas, e por isso é que foi preciso empurrar o limite, umas léguazinhas valentes para o lado de lá, senão a gente só tinha uma tira do Brasil e o resto não cabia lá dentro, não é? Bom, quem abençoa isto? O grande Borgia, que é o debochado Papa, chamado Alexandre VI, era um Papa Borgia. Aliás, há uma série ótima sobre ele, quem quiser pode ver, chama-se mesmo Os Borgias. Bom, mas pai da Lucrécia Borgia, do outro, enfim, não interessa agora. O que interessa é que pode ter tido muitos defeitos pessoais, acho que devia ter, com certeza, porque era um debochado, mas em termos estratégicos, em termos de, mesmo até definição teológica, foi um Papa exemplar. E este Tratado de Tordesilhas é perfeitamente notável, para nós, sobretudo. Bom, e então o Segundo Império tenta esta fórmula feudal. O que é que os capitães donatários tinham que fazer? Tinham que fazer igrejas, tinham que fazer escolas, tinham que fazer tudo. Tinham que implantar a estrutura toda, tinham que pagar impostos pela capitania toda ao rei. Mas isto não funcionou. E não funcionou porquê? Porque, à boa maneira portuguesa, foram dar isto aos amigalhaços que não queriam sair da corte. Não é? Agora vou lá para o Brasil. Chatice, não vou. Vou nomear um gajo para ir para lá. Isto não deu. E então, a terceira modalidade foi, vou centralizar o poder. Vou criar um governador-geral e vou centralizar o poder. E é aí que entra o Tomé de Sousa. Vale a pena ver a carta do Tomé de Sousa, que é verdadeiramente a primeira Constituição, entre aspas, do Brasil. É a primeira Constituição do Brasil. Ou seja, é aquilo que é um programa centralizado de desenvolvimento do Brasil. É muito importante ver a ação do Tomé de Sousa, porque é o Tomé de Sousa que dá o boost, digamos, do desenvolvimento do Brasil. Ainda dentro do Segundo Império, que é o Brasil, é preciso ver com muito cuidado, cá está a economia, nada disto é feijões, o que é que dá dinheiro no Brasil. E então entramos nos ciclos do Brasil. Os ciclos do Brasil, o ciclo do açúcar, não é? O ciclo do ouro e das pedras preciosas, o ciclo do café, etc. Portanto, estes ciclos, o primeiro é o ciclo do pau-brasil, estes ciclos, que têm datas muito concretas, não é verdade, mostram
o que era o produto estratégico que dava dinheiro. Foi para o Brasil, depois foi o café, o açúcar, depois a seguir foram as minas, ouro, joias, pedras preciosas, no final foi o café. E isto tem uma direta implicação aonde, meus amigos, na escravatura. Os índios não prestam, isto era a regra local, os índios não prestam, não trabalham, esmorecem e não trabalham. Dá-lhes uma espécie de um desânimo muito grande, não fazem peva. É preciso ir buscar braços onde usar para trabalhar, África. E é assim que começa o tráfico de escravos em massa. Portugal inventou a escravatura? Não. A escravatura já existia no continente africano. Era a apropriação do inimigo derrotado que era posto como coisa a trabalhar para o vitorioso. O que é que os portugueses fizeram? Foram aos sobas são os régulos africanos, e compraram esses inimigos. Disseram, olha lá, o senhor não quer vender esses escravos? Quero. O que é que tem para a troca? Olha, tenho dinheiro, tenho armas. Então está bem, tome lá. E foram esses escravos, aprisionados pelos sobas africanos, que nós importámos em primeira mão para as ilhas do Mediterrâneo, que eram uma espécie de depósito de escravos. Não é? São Tomé não tinha ninguém quando a gente chegou lá, era deserto. Mas nós punhamos lá os escravos como depósito. Primeiro para trabalhar nas plantações, mas depois o príncipe, mas depois para levar ou para a metrópole, ou para o Brasil, ou para vender, seja a quem for, havia mercado de escravos, e eles foram transportados para o Brasil. Primeiro para o ciclo do açúcar, o engenho de açúcar era quase todo manual, corte da cana, o transporte da cana, etc. E, portanto, o escravo passou a ser um escravo agrícola, e quando veio a febre do ouro, o Eldorado, não é? Os escravos foram rapados à indústria do açúcar e foram levados para as minas, o que coloca uma pressão adicional no mercado fornecedor africano. Precisamos de mais escravos e mais escravos e mais escravos, e aí é que começa a verdadeira indústria do tráfico de escravos, porque o escravo mineiro durava muito pouco. A vida média de um escravo mineiro não ultrapassava os 20 anos de escravatura, não é? 20, máximo 30 anos. O escravo doméstico durava muito mais. Bom, isto está muito bem relatado, por exemplo, na Casa Grande e Sanzala, como é que viviam os escravos. Enfim, não vou agora entrar aí, isto nunca mais acaba. É muito interessante ver também a diferença entre, não vou entrar muito nisto, mas vou anunciar a diferença entre bandeiras e entradas. O que são isto? Em ambos os casos são verdadeiras cidades em movimento para a exploração das minas, a exploração de zonas que davam pedras preciosas e ouro, que é o Eldorado, no fundo, o Eldorado mítico do colónio, da colonização. Os bandeirantes. Se forem ver isto, com cuidado percebem porque é que floresceu o reinado do Sr. Dom Manuel. Já tinha florescido o Dom II, Dom Manuel tinha dinheiro como esterco, graças também ao ouro do Brasil. E começam a perceber porque é que as cidades têm certos nomes e os estados, não é? Vamos ouvir Minas Gerais, porque é que será? Ouro Preto, porque é que será? Estão a ver? Os nomes têm a ver com o objetivo. Isto aqui é... Há outros, Rio Frio não tem a ver com nada, mas pronto, em qualquer caso, há muitos nomes que rings a bell, é lá. Isto era tudo para ganhar dinheiro, easy money, para ganhar dinheiro depressa. O ciclo do café foi igualmente muito proveitoso, mas eis não quando chega a independência. E a independência do Brasil é um aspecto, não dá para falar de descolonização de Portugal as a whole, isso é um aviso. No Brasil houve descolonização? Não. Não houve. Não houve porquê? Porque não houve. O Napoleão, que é um gênio militar, mas é um louco, não é? Uma espécie de pré-Hitler, resolve invadir tudo, invadiu mais que o Hitler, porque invadiu a Suíça,
coisa que o Hitler não fez, mas invadiu tudo, até à Rússia, Itália, tudo, mais umas botas, e invadiu Portugal e a Espanha. E ele é o causador, eu estou a chamar isto porque isto é importante, é o causador de dois fenómenos fundamentais, que é a independência das colónias latino-americanas todas e a manutenção, primeira causa, primeira consequência, e a manutenção das elites políticas e económicas no local. E, portanto, não há descolonização nenhuma. É claro, não vou perguntar aqui, mas isto acontece em Espanha, nas colónias espanholas, não é? O Fernando VII tinha cara de burro, a gente basta olhar para ele e ver que o homem era burro, mete-se na boca do lobo e é preso pelo Napoleão, que mete lá o mano, como rei fantoche, o rei Bonaparte, o rei José Bonaparte, que é feito rei de Espanha. Bom, e as colónias espanholas, ala que é cardume. E a nossa acontece uma coisa um pouco diferente, mas vai dar o mesmo resultado. O rei Dom João VI, e vem, olha, vem aí o Junot, aí vem, então, tudo para o barco, 5.000 pessoas da corte, é muita gente para um estado pequeno, 5.000 pessoas, livrarias, bibliotecas, tudo embora, e vamos para o Brasil. E assim salvou-se, pelo menos aquela parte do Império salvou-se. Aqui ainda não cabe disto, foi a política da terra queimada, mas lá não. Lá o rei salvou-se, e salvou-se a família real, salvou-se o Império. Aquela parte do Império. Mas houve aqui uma coisa grave no meio disto tudo, que é, Portugal vivia numa lógica mercantilista. E o mercantilismo diz que as colónias só podem vender à metrópole. Ora, chegando lá o rei disse, não, agora acabou, a capital é aqui, estou cá eu, a capital é aqui, logo, fábricas, a transformação passa a ser feita cá. Portos, abram os portos ao comércio internacional. Ele está ocupado. Portugal está ocupado. Não, agora é aqui a capital. Fez bem? Então não fez. E aquilo deu um crescimento exponencial do rendimento do Brasil e, sobretudo, da burguesia brasileira. Quando o Napoleão é derrotado em 1815, Viena, lembra-se da história, começam a dizer em Portugal, olha ao senhor rei, venha embora, já não há Napoleão. E o gajo não veio. Até que se faz a Revolução de 1820. A Revolução de 1820 é uma revolução burguesa, liberal, feita com gente do Porto, basicamente, não é? O Passos Manuel, como é que eles chamam? O Silva Carvalho, o Frei Francisco de São Luís, o Ferreira Borges, enfim, esse grupo de radicais, burgueses radicais do liberalismo, que tomam conta disto, é um golpe de Estado, não é revolução nenhuma, e, como sempre, as revoluções em Portugal são golpes de Estado, e impõem uma democracia, e impõem uma Constituição, e impõem ao rei, você tem que se vir embora, que é isto? E o rei detestava vir-se embora. O Dom João VI não era burro, ao contrário do que penso, é muito feio, mas não era burro. Não queria, foi forçado a vir, e veio vestido de baiano, com chapéu branco e todo vestido de branco, de linho, e andou sempre vestido assim, cara. Quem diz, eu detesto isto, era um escândalo para a corte. Escândalo para a corte. Acho que continua a andar vestido de baiano, ninguém andava vestido de baiano naquela altura. E ele achava que tinha que marcar assim, como quem diz, eu estou farto desta porcaria, o que eu queria era estar lá. Bom, foi envenenado, como se sabe, umas laranjas com veneno, também não interessa. Agora fizeram o teste às vísceras que estavam guardadas há séculos e descobriram que ele tinha sido envenenado. Mas o problema grave é, ele diz ao filho, tu ficas por aqui, não é? E depois tornas esta porcaria independente. Se eles quiserem ser independentes, ficas tu. Quer dizer, a independência é feita pelo rei. É feita pelo rei. Quem é o rei de Portugal? Dom Pedro IV. Depois de Dom João VI morrer. Dom Pedro IV. Quem é que faz a independência do Brasil? Dom Pedro IV, que é o imperador Dom Pedro I. Descolonização. Estão a gozar comigo. Qual descolonização? Independência não é sinónimo de descolonização. A elite toda, terratenente, militar, a nobreza, ficaram lá.
Alguns vieram embora, mas a maioria ficou lá. Portanto, não há descolonização nenhuma. Olha, só para terem uma ideia, antes da Constituição de 1820, ou 22, a independência do Brasil é 22, a Constituição é de 1820. Pronto. Antes da Constituição, a nossa lei fundamental eram as ordenações filipinas, feitas pelos filipos, que estavam em vigor. No Brasil, as ordenações filipinas continuaram em vigor. Cá havia uma Constituição nova, mas no Brasil não, porque a Constituição era do Reino, e então continuaram em vigor as ordenações filipinas. Vejam bem isto, em pleno século XIX. Portanto, aquele que devia ser rei, ficou rei no Brasil. Depois impingiu-nos a filha sem direito nenhum, acho eu, mas isto é um problema que eu não vou discutir aqui. O gajo abdica, comete um crime de lesa pátria, não pode pegar na filha e dizer agora vais tu para Portugal. Porquê? Abdica, não é? Mas enfim, isso é uma guerra que não acaba. O irmão, que era para casar com a filha, portanto com a sobrinha, o Dom Miguel, os juristas vão ter com ele e dizem, não, será que é o rei legítimo? Então o outro gajo cometeu um crime de lesa pátria, tornou o Brasil independente, não é? Com o grito do Ipiranga, será que é o rei? E ele disse, pois claro, então não preciso de casar com a menina. Não, preciso de casar com a sobrinha, não dá muito jeito. Portanto, fico eu o rei, e isto dá uma guerra civil, a célebre guerra civil entre liberais e miguelistas, que levam à invasão do país por tropas estrangeiras, que auxiliam o senhor Dom Pedro, já não era rei, entretanto, já não era imperador, não era nada, era duque de Bragança, e veio aqui, nos Açores nunca houve mudança nenhuma, portanto ele teve sempre os Açores como base, depois pelo Algarve, entre uma série de generais por aí acima, cercam o Porto, enfim, dão cabo do Dom Miguel. O Dom Miguel é obrigado a assinar a Convenção de Évora-Monte, que é a abdicação ao trono. Claro, mal saiu de Portugal, disse logo, eu fui forçado a fazer isto, não abdico nada. Bom, é daí que vem a dinastia miguelista. E ele consegue a tal ideia de pegar na filha, o filho fica no Brasil para fazer de imperador e a filha fica cá como rainha, é a rainha Dona Maria. Bom, isto vale o que vale, mas é assim que a história foi. É assim que a história foi. Não vale a pena estarmos a discutir isto. E, portanto, o Brasil ardeu. Segundo Império. E agora? Então, mas a gente tinha Angola, tinha Moçambique, tinha a Guiné, pessimismo. Porquê? Porque nunca se tinha olhado para aquelas colónias como colónias vantajosas para Portugal. Aquilo era o que nós tínhamos conquistado para chegar até à Índia, e depois para voltar da Índia, e depois para ir para a Índia, e depois para voltar da Índia. Mas depois tiveram outra utilidade. Depois tiveram, que era comprar escravos para pôr no Brasil, mais escravos para pôr no Brasil. Agora já não há Brasil. Como é que é? Qual é o interesse daquilo? E é aí que começa uma corrente interna portuguesa chamada pessimismo colonial. Ora bem, e como sempre, nós funcionamos por reação. Isto é um país brandinho, não há nada a fazer. Está tudo acachapado com esta crise, os gajos lá fora protestam, a gente, tirando uns gatunos que andam a assaltar umas coisas, está tudo agachado. Bom, a gente agacha-se sempre. Mas se nos pisam alguns calos. Um dos calos foi a segunda onda colonial europeia, neo-imperialista, efetivamente imperialista, que começa com o alemão, o rei Leopoldo da Bélgica, diz, eu dava-me jeito ali um Estado no meio de Angola, no meio da África, para ganhar umas massas, que tenha cobre e que tenha outras coisas agradáveis. Vou fabricar um Estado. E é esta dialética, a Alemanha, do Bismarck. O Bismarck era um prussiano, nunca na vida pensou em ter império, mas a burguesia alemã dizia, os ingleses têm império, eles têm império, aqueles também têm, e nós não temos, porque nós queremos um império. E o Bismarck, não, Prússia, Grosser Deutschland, Reich, não. É sempre a ideia da Mitteleuropa, a Europa do meio. É a ideia prussiana. Mas os gajos não, os gajos querem papel, os comerciantes querem papel. Então, e se a gente comprar o Império? Então, olha, façam lá o que quiserem. Então, compraram a Namíbia, compraram o Togo, compraram os Camarões, compraram o Ruanda, o Burundi, compraram e ocuparam e fizeram uns pseudo-protetorados, enfim, meia bola e força. E qual poder instantâneo?
de repente tem o Império Colonial, que o Bismarck foi forçado a pôr anexo ao Ministério da Marinha, que era o transporte para cá e para lá, e depois criou, digamos, um departamento colonial. Pronto. E é assim que chegamos à Conferência de Berlim, que estabelece, já se sabia, que iria estabelecer uma regra nova, que é, não venha cá com a evangelização, isso agora não interessa. Isto não interessa. A gente quer é ocupação efetiva. O senhor ocupa efetivamente o território, constrói lá caminhos de ferro, constrói estradas, constrói escolas, desenvolve aquilo, é seu. Não desenvolve, rua. E aí, é à portuguesa, é improvisar máscara com fraldas, não é? Não há, então o que é que a gente faz? Pegaram em meia dúzia de heróis, que estão todos nas ruas da Baixa, é começar por cima, ao pé da igreja, não sei como é que ela se chama, começar por cima, é António Maria Cardoso, Serpa Pinto, Roberto Ivens, esses nomes todos, tirando o Chiado, que um dia me disseram no Moral, e era capaz de ser um bocado fora da baralha, o Chiado era poeta, não tinha nada a ver com isto, mas à volta do Chiado, aquelas ruas todas, são os nomes dos tipos que foram obrigados a ir para ali, sobretudo o Serpa Pinto, andar de um lado para o outro e pôr lá umas bandeiras pelo meio, dizer isto é nosso, nós estamos a ocupar isto. Criaram então um célebre distrito, não existia, entre Angola e Moçambique, chamado Distrito do Zumbo, mais uma invenção portuguesa, que puseram no mapa. Há mapas com Angola e Moçambique junto com essa parte do meio do Zumbo. Bom, os ingleses que já estavam no Cairo, no Cabo e no Cairo, e que já tinham batido nos desgraçados dos Boers, que tinham ido para o norte, escorraçados para Transvaal e para a República do Orange, e que tinham um louco lá pelo meio, que era um gajo visionário, que queria juntar o Cabo ao Cairo por uma linha férrea, depois em espinha para os portos, para esvaziar a África dos seus produtos, não está mal visto, uma lógica hiper-imperialista, e que se chamava Cecil Rhodes, daí o nome que aquele território do Zumbo passou a ter mais tarde, que era a Rodésia do Norte e a Rodésia do Sul, em homenagem ao Cecil Rhodes, que é o gajo que tinha dado a ideia. Bom, os ingleses fazem-nos o miserável ultimátum. Não. Os senhores ou saem daí ou estamos em guerra. You are our oldest allies. Não me interessa. Não queremos saber disso. Ou saem daí, ou a rainha, como é que era? O governo de Sua Majestade insiste. Agora, a represália não era em Angola, a represália era em Lisboa. Tinha entrado como rei o jovem Dom Carlos I. 3 meses ou 4 depois de ter entrado, leva com o ultimátum nas ventas. Acusado de ser amigo do primo, que era o rei de Inglaterra, que não tinha nada a ver com o ultimátum. O ultimátum era feito pelos governantes. Bom, de maneira que isto foi o vexame nacional, é aí que começa o hino nacional, não é? O hino feito não é nada o hino da República, é uma mentira, foi adotado pela República. O hino foi feito nessa altura como protesto ao pátria, heróis do mar, contra os bretões, não era canhões, mas já contra um canhão é uma coisa que faz mal, com certeza, ao peito, mas contra os bretões, marchar, assim é que era o hino, a letra era ligeiramente diferente e a música era a mesma, boqueiro, e enchem a estátua de Camões de crepes, começa o Partido Republicano. O Partido Republicano nasce à pala disto, não é? Uma vergonha, o vexame da pátria e tal. Bom, o que é facto é que nós não tínhamos meios de maneira nenhuma de fazer uma guerra contra a Inglaterra e tivemos que nos agachar, não é? Pura e simplesmente tivemos que nos agachar e fazer o que eles queriam. E é aqui, digamos, que começa uma grande transformação da história de Portugal, que é o Partido Republicano, que vai ganhar a Revolução em 5 de outubro, pouco depois, assassinam o rei Dom Carlos, como sabem, né? Em 1º de fevereiro de 1907 ou 8, já não me lembro, e 2 anos depois cai o Dom Manuel, foge como um cão, uma vergonha,
Eu não gosto muito de pessoas que fogem, gosto de pessoas que morrem a defender as suas ideias. Fugiu para Gibraltar, era muito novo, lá o Napoleão tinha a idade dele, quando chegou ao poder. Mas enfim, é o que é. E o que é facto é que a República, quando toma conta do poder, vem com um ADN, que é o ADN colonial. A República faz-se contra o ultimato, faz-se com o grito de guerra de defender o ultramar, faz-se com o grito de guerra de defender as colónias. E quando ganha, não tem outro argumento senão defender as colónias. E, portanto, por algum absurdo, uma república de esquerda, na altura, é hipercolonialista, muito mais do que o fim da monarquia, do Ferreira do Amaral, do meu primo Campos Henriques, que foi o segundo, penúltimo primeiro-ministro, do não sei o que de Sousa, houve um outro, qualquer coisa de Sousa, foi o último. Ferreira do Amaral são os ministros da acalmação. Acalmação, acalma-se. Bom, o que é facto é que a República veio com este ímpeto colonial. E, portanto, quem cria o primeiro assalto, a primeira renovação do imperialismo colonial em Angola, Moçambique, Guiné, é a República. A República tinha sido feita contra a Igreja, a República tinha sido feita contra a nobreza, essa República do Sr. Afonso Costa é a República que faz o Império, que recomeça o Império. De tal maneira que entra na guerra. A entrada de Portugal na guerra é uma loucura. Nós não tínhamos, não é dinheiro, não tínhamos botas para dar aos militares, não tínhamos armas, não tínhamos munições, não tínhamos dinheiro, quando a guerra acabou, para mandar vir os militares de comboio ou de barco. Ficaram um ano a abobrar, porque nós não tínhamos dinheiro para os repatriar. O Estado estava totalmente falido. Mas o Afonso Costa meteu-nos na guerra porquê? Porque senão ficávamos sem o Império e ai da República se perdesse o Império. Ai dos republicanos, que tinham ganho para defender o Império colonial. Bom, e portanto a gente entrou nisto, porque a ideia era dividir o Império colonial português. Dividir, repartir. Metade das ilhas de Cabo Verde para ti, metade para mim, metade de Angola, norte de Angola para ti, sul para mim, metade de Moçambique, era assim, estava tudo escrito, só que eles não se entenderam nas partilhas. E a República disse, bom, vamos entrar ao lado dos ingleses, mal ou bem, se os ingleses ganharem, estamos safos, se ganham os alemães, estamos feitos ao bife. Como perderam os alemães, em vez de para dividirem o nosso Império Colonial, dividiram o Império Colonial dos alemães, estão a perceber? Lá vai o toco para uns, o Camarões. A ideia era cobiçar território de qualquer maneira. De qualquer maneira, há um despudor nesta época. Bom, e a República tem este problema. Tem o ADN, tem que manter o Império Colonial. A ideia de que a República não é colonialista é uma falsidade. É muito mais colonialista do que a monarquia. Muito mais que a monarquia liberal, o fim da monarquia. Muito mais. Bom, a República rebenta, vou acelerar, e rebenta em 1926, uma catástrofe de uma economia. Há mais governos, a duração média do governo da República são 6 meses. 6. Cada 6 meses, em média, há um governo. Sendo que um governo durou menos de um dia. É o governo do Célio Fernandes, Dr. Fernandes Costa, que foi derrubado. Isto vem no livro, eu quase não acreditava, mas vem documentado no livro do professor Nogueira Pinto, Jaime Nogueira Pinto, que se chama Nobre Povo, e que eu recomendo, que é sobre a Primeira República. Nobre Povo. A revolta do Aiolinda, que era um cigano, um tipo, enfim, um gangster. Revolta do Aiolinda, arrebentou com o governo português, tiveram que sair por umas cordas de São Bento, enfim, uma vergonha. O país já esteve na lama várias vezes. Bom, isto bateu no fundo, já tinha vindo o Sidónio no fim da guerra, em 1918, para fazer uma espécie de uma ditadura. Foi morto, foi assassinado. Sidónio, que era doutorado em matemática e militar, era major. Morro bem, salvem a pátria. É claro, não deu nada. O Salazar era deputado nessa altura, marimbou na deputação, voltou para Coimbra.
E até aqui estava de tal maneira de rastros que a tropa teve que fazer um golpe de Estado. Foi o golpe de Estado do Gomes da Costa, do célebre general Gomes da Costa, o sinal de cortes. E quando ele, claro, os militares tomam conta do poder, está uma confusão, cria uma ditadura militar, embrulha-se tudo. O ministro das Finanças era o Salazar, novinho, era professor de Finanças em Coimbra, quis pôr ordem nisto, não conseguiu, foi-se embora outra vez para Coimbra. Foram-no buscar e ele faz o célebre discurso da sala do risco, em que diz que o povo pode discutir o que quiser, mas quando eu mandar é para obedecer. Faz a Constituição 33 e aí começa a última fase da colonização, que é a fase que tem o maior boost, apesar de tudo, há muita realização de colonização. O Filomeno da Câmara, como é que ele se chamava? O Norton Matos, foi um grande governador, tempo da República, e depois, não interessa, não vou agora dizer, e depois a seguir o Salazar tem uma política de fomento nacional, claro que primeiro cria uma espécie, como ele recusa o plano Marshall, cria uma espécie de plano Marshall interno para de keynesianismo para lançar a economia cá, e em África levou muito mais tempo, e leva ao boost principal quando começa efetivamente terrorismo que depois dá uma luta de guerrilhas, mas o início, quando a UPA começa a cortar cabeças a brancos e a negros e a desventrar mulheres grávidas, não se pode chamar a isto, por muito que custa aos senhores de Angola, movimento de guerrilheiros, não, o movimento chama-se terrorismo. Em ciência política, aquilo que a UPA fez não tem outro nome senão terrorismo. É claro que depois já era outra coisa na Guiné, já era outra coisa. E o Salazar chamava tudo terrorismo, dava mais jeito. Mas o início, em 61, é terrorismo. Terrorismo, essa campanha terrorista, vão ver, a campanha terrorista, há fotografias, não precisam de acreditar em mim. Essa campanha terrorista da UPA leva aquele célebre discurso para Angola rapidamente e em força, ou seja, vai as Forças Armadas e é um investimento maciço, começa no fundo, o grande investimento, a grande desenvolvimento infraestrutural, começa na altura, porque ele percebe, das duas uma, ou enterra aqui dinheiro, ou esta porcaria não se aguenta. Bom, e é aí que, digamos, esses últimos anos, são os anos da criação de universidades, disto, daquilo, de estradas, de caminhos de ferro, portos, um investimento brutal. As colónias da África, o Terceiro Império, recebe, de facto, um boost notável e absoluto. Bom, desde o fim da guerra, que os americanos, ao contrário do que toda a gente diz, e isto está claramente dito no livro do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Oliveira Salazar, chamado Franco Nogueira, que era da extrema-direita. Portanto, não me venham cá com tretas dizer isto é propaganda de esquerda e comunista, não é. Ele faz uma coisa em não sei quantos volumes, 7, 8, 9 volumes, que se chama Salazar, mas não é uma biografia de Salazar, é uma biografia do Estado Novo. E nessa biografia do Estado Novo, ele, que era ministro dos Negócios Estrangeiros, diz claramente que o Kennedy e a sua administração fizeram um ultimátum a Portugal. Ou os senhores saem, ou a gente tira-os lá à pancada. Nós, americanos, vamos rebentar convosco. Bom, não foram os comunistas, não foi a União Soviética. É mentira, pura e simplesmente é totalmente falso. A nossa, digamos, eu não lhe quero chamar sorte, a sorte do Dr. Salazar foi de que o Kennedy é assassinado. E quando o Kennedy é assassinado, este projeto é suspenso. E isso dá um fôlego adicional ao regime. Portanto, a ideia era mesmo empurrar os portugueses ali para fora. Pronto, o regime vê-se, enfim, com alguma folga, não é verdade? Tenta investir e farta-se de fazer coisas. A barragem de Cabora Bassa é um investimento notável, ainda hoje, do regime salazarista, enfim, tantas outras coisas que agora não vou estar aqui a descrever, e de facto, menos em Timor, Salazar nunca investiu nada em Timor, nem deixou explorar o petróleo, disse, há uma frase dele, não sei como é que é mais ou menos, mas é anda à roda disto, descobriu-se petróleo em primeiro, estamos desgraçados,
Portanto, ele percebeu que ia ser uma das desgraças de Timor o facto de ter petróleo, viu-se, foi a ocupação da Indonésia, viu-se o que é o imperialismo australiano, neozelandês, enfim. Quando há petróleo, há isto, de maneira que esta última fase é, digamos, o estertor do Império. Estava tudo contra nós, a ONU contra nós, movimentos não alinhados contra nós, os russos depois acabaram por estar contra nós, não quiseram perder o carrinho, e o 25 de Abril é provocado pelo colonialismo por causa de um movimento sindical de capitães, é assim que começa a rebelião, é por um movimento sindical de capitães que se transforma num movimento político de derrubo do Estado Novo e de independência das colónias. Bom, embora no programa do MFA não se diga claramente que é para tornar independente à força, porque pressupunha-se que havia a hipótese da autodeterminação, podia permitir continuarem, pelo menos provisoriamente, dentro de uma coligação com Portugal, o que é facto é que não é isso que acontece. O processo revolucionário ultrapassa o direito, como é óbvio, acontece sempre assim, e, portanto, dá-se uma descolonização intempestiva, uma descolonização abrupta das colónias portuguesas, que já tinham tido uma espécie de sinal quando foi a invasão de Goa da Moidio pelo Nero. Bom, isto é o fim do Império. O fim do Império acaba nisto. É claro que a seguir à independência o que acontece é que o imperialismo americano, o imperialismo russo, o imperialismo sul-africano acharam-se livres para poder entrar por ali adentro e dar as guerras civis de Angola e de Moçambique que a gente conhece.